Eu cresci em um lar comum, sem grandes problemas aparentes. Desde pequena, sempre busquei amor, aceitação e um propósito para minha vida. Como qualquer jovem, eu queria ser feliz, queria me sentir especial, queria preencher aquele vazio que, na época, eu nem entendia de onde vinha. No fundo, eu acreditava que a felicidade estava em ser desejada, em ser admirada, em sentir aquele calor da paixão que tantos diziam ser natural. No início, eram apenas pequenas concessões, coisas que pareciam inofensivas, olhares prolongados, conversas carregadas de segundas intenções, uma curiosidade crescente pelo que o mundo oferecia em termos de prazer. Ainda me lembro do dia em que vi minha primeira cena imprópria na televisão. Algo dentro de mim despertou, um interesse novo, um desejo estranho que, na época, parecia apenas uma descoberta. Mas aquela porta foi aberta, e sem que eu soubesse, eu já dava os primeiros passos para um caminho perigoso, um caminho de pecado sexual e escravidão espiritual. Com o passar dos anos, o mundo foi me moldando. Diziam que era normal sentir desejo, que era natural explorar a própria sexualidade, que o importante era se sentir bem. Eu ouvia isso em todos os lugares, na escola, nos filmes, até em conversas casuais com amigos. E sem perceber, eu comecei a acreditar. Passei a buscar cada vez mais aquela sensação de prazer, aquela excitação que trazia um alívio momentâneo para o vazio que eu sentia. As redes sociais se tornaram uma armadilha sutil. Eu me comparava a outras garotas, queria ser mais atraente, queria atenção. Comecei a postar fotos que me faziam sentir desejada. Cada curtida, cada comentário elogioso, era como uma validação do meu valor. Mas essa necessidade nunca era saciada. Eu sempre queria mais atenção, mais aprovação, mais poder sobre os olhares masculinos. O que eu não percebia era que, a cada passo nessa direção, meu espírito se afastava mais de Deus. Então, vieram os relacionamentos. No começo, tudo parecia romântico, puro, uma conexão verdadeira. Mas logo eu aprendi que o amor que o mundo oferece vem com um preço. A pressão para ir além, para entregar mais, para ceder aos desejos da carne era constante. E quando finalmente cedi, algo dentro de mim se quebrou. A culpa veio como uma sombra silenciosa, mas logo foi abafada pelas mentiras que eu mesma me contava. Isso é normal. Todo mundo faz. Deus entende. Mas a verdade é que a cada vez que eu cedia, algo dentro de mim morria. Eu sentia uma inquietação, um vazio maior do que antes. E então, para abafar essa sensação, eu buscava ainda mais prazer, como se isso pudesse preencher o buraco que crescia dentro de mim. Eu não sabia, mas já estava presa. Presa em um ciclo de pecado sexual que me afastava de Deus, que me tornava vulnerável a forças que eu nem sequer compreendia. E foi nesse estado que algo começou a mudar. Pequenos sinais, pequenos avisos, mas eu ignorei. E o que aconteceu depois disso foi algo que eu nunca poderia imaginar. No começo, eu achava que tudo estava sob controle. O desejo era algo que eu poderia administrar. As tentações eram apenas momentos passageiros. Mas, e sem perceber, eu já estava mergulhando em algo muito mais profundo. Pequenas escolhas, que pareciam inofensivas, estavam me prendendo em uma prisão invisível. E cada decisão errada era como mais uma corrente ao redor da minha alma. Foi assim que o pecado sexual começou a se tornar parte de quem eu era, infiltrando-se silenciosamente nos meus pensamentos, no meu comportamento e na forma como eu via o mundo. A pornografia entrou na minha vida de maneira sutil. Primeiro, eram apenas cenas em filmes e séries, momentos que despertavam curiosidade e que, na minha mente, não significavam nada. Mas, pouco a pouco, aquilo começou a se tornar um vício. Eu procurava por mais, sentia aquela necessidade de ver, de sentir, de me alimentar de algo que parecia me dar prazer, mas que, no fundo, estava me destruindo. O desejo impuro crescia dentro de mim, e eu já não era mais a mesma pessoa. Minhas noites eram tomadas por pensamentos proibidos. Minha mente estava infestada por imagens que eu não conseguia controlar. Os relacionamentos tóxicos vieram logo depois. Eu buscava uma conexão, alguém que me preenchesse, mas tudo o que encontrava eram relações baseadas no desejo, na atração física,
no prazer momentâneo. E a cada vez que eu me entregava, o vazio dentro de mim só aumentava. Eu tentava justificar. Dizia para mim mesma que o amor era isso, que o importante era aproveitar o momento. Mas a verdade é que eu me sentia usada, quebrada, distante de Deus. A culpa começou a me consumir, mas ao invés de me afastar do pecado, ela me fazia mergulhar ainda mais fundo. Era um ciclo vicioso. Eu caía, sentia vergonha, prometia que não faria de novo, mas logo voltava para o mesmo erro. O pecado sexual já não era apenas algo externo, ele estava dentro de mim, moldando meus pensamentos, minhas emoções, meu espírito. Eu não conseguia mais me ver livre daquilo, e quanto mais tentava fugir, mais me afundava. O que eu não sabia era que todas essas escolhas estavam abrindo portas no mundo espiritual. Cada pensamento impuro, cada vídeo assistido, cada ato cometido, era uma legalidade que eu dava para forças que eu nem sequer entendia. Eu não percebia, mas havia algo me observando, algo que se alimentava do meu pecado e que me puxava cada vez mais para longe da presença de Deus. Os demônios do sexo não aparecem de uma vez. Eles se aproximam lentamente, sussurram mentiras, fazem você acreditar que está tudo bem, que você está no controle. Mas a verdade é que eu já não tinha mais controle nenhum. Eu estava presa, completamente dominada por um desejo insaciável. E aquilo começou a refletir na minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Havia momentos em que algo dentro de mim gritava, tentava me alertar, mas eu escolhia ignorar. Pequenas coisas aconteciam, sinais que hoje sei que eram Deus tentando me trazer de volta, mas naquela época eu simplesmente não queria ouvir. Eu me lembro de noites em que, depois de me entregar ao pecado sexual, um peso terrível caía sobre mim. Uma sensação de que eu estava suja, distante, vazia. Às vezes, eu tinha sonhos estranhos, visões que me deixavam inquieta. Eu via sombras me observando, sentia presenças ao meu redor, como se algo estivesse se aproximando mais e mais, se alimentando da minha fraqueza, do meu pecado. Mas ao invés de me levantar e buscar a Deus, eu afundava ainda mais. Havia momentos em que eu assistia a pregações e sentia o coração queimar. Mensagens sobre santidade, sobre libertação, sobre como o pecado sexual escraviza. E por um instante, eu sentia medo. Sentia um desejo de mudar, de fugir daquela prisão. Mas logo depois, as tentações voltavam e eu me convencia de que ainda não era o momento, que eu poderia me arrepender mais tarde. E assim, eu seguia ignorando a voz de Deus, sufocando o chamado que Ele fazia, como se eu estivesse anestesiada, incapaz de reagir. O afastamento da fé foi acontecendo aos poucos. No começo eu ainda tentava orar, mas minhas orações eram vazias, mecânicas. Eu sentia vergonha, sentia que Deus não queria me ouvir. A Bíblia, que antes me trazia paz, começou a me incomodar. Eu evitava abrir, evitava ler passagens que falavam sobre pureza, santidade, castidade. Ir à igreja se tornou um peso, porque no fundo eu sabia que estava vivendo uma vida dupla. Eu falava de Deus, mas meu coração estava longe dele. E ao mesmo tempo em que eu me afastava, as tentações só aumentavam. Era como se algo soubesse que eu estava fraca e aproveitasse cada oportunidade para me puxar ainda mais fundo. Se antes a imoralidade era algo que eu tentava evitar, agora parecia estar em toda parte. Redes sociais, conversas, filmes, músicas, tudo ao meu redor me empurrava para longe da santidade. Eu já não resistia mais. Pelo contrário, eu ia atrás, buscava. Eu era movida pelo desejo, e quando o pecado chamava, eu atendia. Mas o preço disso era alto. A cada queda, meu espírito ficava mais pesado, minha mente mais perturbada. Eu comecei a ter insônia, pesadelos, uma sensação constante de estar sendo observada. Às vezes, eu sentia como se algo estivesse me acompanhando, como se eu não estivesse sozinha, mesmo quando estava. Mas eu ignorava, fingia que era apenas coisa da minha cabeça. O que eu não sabia é que aquilo era apenas o começo. Algo muito pior estava para acontecer.
algo que mudaria minha vida para sempre. Eu não percebi exatamente quando perdi o controle. Foi algo gradual, como uma teia invisível que se fechava ao meu redor. Até que, quando finalmente notei, já era tarde demais. O pecado sexual já não era apenas um erro ocasional, mas sim uma prisão na qual eu me tornara cativa. Eu já não precisava mais ser tentada, pois minha mente estava completamente moldada pelo desejo, pela carne, pela necessidade de satisfazer um vazio que nunca era preenchido. Eu tentava me enganar, dizia que estava tudo bem, que podia parar quando quisesse, mas a verdade era que eu não conseguia. Eu estava viciada no prazer, no sentimento de poder, na falsa sensação de felicidade que durava poucos instantes e logo era substituída por uma angústia sufocante. Foi quando os ataques espirituais começaram. No início, eram apenas pesadelos ocasionais, sonhos estranhos que me deixavam inquieta. Mas com o tempo, aquilo se intensificou. Eu sonhava com figuras sombrias, com mãos me segurando, com vozes sussurrando coisas que eu não entendia, mas que me causavam um medo terrível. Algumas vezes, eu acordava no meio da noite e sentia uma presença no quarto. Meus olhos se abriam e meu corpo ficava paralisado, incapaz de se mover, como se algo estivesse ali, me observando, me prendendo. Havia noites em que eu sentia um peso esmagador sobre mim, uma força invisível que parecia querer me sufocar, me dominar. A insônia tomou conta da minha vida. Eu não conseguia dormir sem sentir que algo estava errado. Eu passava horas rolando na cama, tentando ignorar o medo, tentando não pensar na sensação de que havia algo me observando. Mas era impossível. Eu comecei a perceber que, mesmo durante o dia, essa presença não desaparecia. Às vezes, no meio de uma conversa, eu sentia um arrepio gelado subindo pela minha espinha. Em momentos aleatórios, eu tinha a sensação de que alguém estava atrás de mim, mas ao me virar, não havia nada, ou pelo menos nada que eu pudesse ver. Meu corpo também começou a reagir. Eu me sentia cansada o tempo todo, como se estivesse drenada, sem forças. Meu rosto parecia mais abatido. Meus olhos carregavam um peso que eu não sabia explicar. Algo estava me consumindo por dentro. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia. Quem era aquela pessoa? Onde estava a garota que um dia teve sonhos, planos, que acreditava em Deus? Tudo o que restava era uma casca vazia, dominada pelo pecado, pelo desejo, pela culpa. Eu estava completamente escravizada. O pecado sexual já não era apenas um hábito, mas sim um espírito que me controlava, que governava minhas ações. E eu já não sabia mais como lutar. Eu não queria admitir, mas algo me possuía. Algo havia tomado conta de mim. E o pior era que, mesmo sentindo tudo isso, mesmo percebendo que havia algo errado, eu não conseguia parar. Eu sentia que estava caminhando para algo muito maior, algo sombrio, algo que eu ainda não conseguia entender. Mas logo eu entenderia. Logo, eu veria com meus próprios olhos o que realmente estava acontecendo comigo. Minha vida começou a desmoronar de uma forma que eu nunca imaginei. Tudo que eu achava que controlava, tudo que parecia estar sob meu domínio, começou a ruir diante dos meus olhos. No início, eram pequenos sinais. Meu emocional estava em frangalhos. Eu já não conseguia sentir alegria genuína em nada. O prazer momentâneo dos pecados sexuais já não era suficiente para calar a angústia que me consumia. Eu me sentia vazia, cansada, presa a um ciclo que apenas me destruía mais a cada dia. Mas, por mais que tentasse preencher esse buraco, ele só se tornava maior. Meu lado financeiro também começou a sofrer. Era como se algo estivesse drenando não apenas minha alma, mas tudo ao meu redor. O dinheiro desaparecia, oportunidades se fechavam, portas que antes estavam abertas começaram a se trancar uma por uma. Eu sentia que nada dava certo, como se houvesse uma nuvem escura sobre minha vida, uma maldição que me acompanhava por onde eu fosse. Eu fazia de tudo para tentar mudar essa situação, mas nada funcionava. A sensação de impotência era sufocante. E então veio a ruína espiritual. Se antes eu apenas me sentia distante de Deus, agora era como se houvesse um abismo entre nós. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam. Eu tentava buscar a Deus, mas sentia uma resistência, uma força invisível que me empurrava para longe.
Ir à igreja se tornou impossível. Sempre que eu tentava, algo acontecia. Um imprevisto, um desânimo extremo, um cansaço inexplicável. Eu comecei a perceber que minha mente já não me pertencia mais. Sempre que eu pensava em me libertar, uma voz dentro de mim sussurrava: "Para quê? Você nunca vai conseguir. Esse é quem você é agora." Foi então que aconteceu. A experiência que mudou tudo. Eu acordei no meio da noite, sentindo um peso esmagador sobre meu peito. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Meus olhos estavam abertos, mas o medo era tão intenso que eu não conseguia sequer piscar. A escuridão do quarto parecia mais densa, como se algo estivesse ali, escondido, apenas me observando. De repente, senti uma presença ao meu lado. Um frio cortante tomou conta do ambiente. Foi então que ouvi uma risada baixa, sussurrante, carregada de malícia. Um som que fez meu sangue gelar. Eu queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. Meu coração batia descompassado, e eu senti pela primeira vez que algo estava ali para me possuir de vez. Então uma sombra começou a se formar no canto do quarto. Meu corpo tremia, o desespero tomava conta de mim. Eu sabia que aquilo não era um pesadelo. Era real. Eu estava diante de algo que por anos eu havia alimentado com meus pecados sexuais. Foi nesse momento que, em um último lampejo de consciência, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Eu clamei por Deus. Minha voz mal saía, mas dentro de mim eu gritava: "Jesus, me ajuda! Me salva! Eu não quero mais isso!" Foi um grito de socorro, um desespero profundo, um último fio de esperança. E então, algo aconteceu. Algo que eu jamais poderia explicar. Mas foi ali, naquele quarto escuro, naquele instante entre o medo e a fé, que eu tive minha primeira resposta. Eu só não sabia que essa resposta me levaria a uma experiência ainda mais terrível e reveladora. No instante em que clamei o nome de Jesus, algo inesperado aconteceu. Meu corpo, que antes estava paralisado pelo medo, foi tomado por uma sensação de peso indescritível. Era como se minhas forças tivessem sido arrancadas de mim. Senti meu espírito sendo puxado para fora do meu corpo. Uma sensação horrível, como se eu estivesse sendo arrancada da realidade. Tudo ao meu redor se apagou. E quando abri os olhos novamente, eu já não estava mais no meu quarto. A primeira coisa que senti foi o calor. Um calor sufocante, ardente, que me envolvia como se minha pele estivesse prestes a derreter. Eu tentei respirar, mas o ar era denso, pesado, carregado de um cheiro insuportável de enxofre e carne queimada. O chão sob meus pés parecia instável, como se estivesse vivo, pulsando com uma energia maligna. Olhei ao redor e vi apenas escuridão, mas não era uma escuridão comum. Era algo vivo, uma treva profunda que parecia se mover, engolindo tudo ao seu redor. Foi então que ouvi os gritos. Gritos tão agonizantes que fizeram meu coração acelerar. Eram lamentos de dor, de desespero, vozes que clamavam por misericórdia, mas que não encontravam nenhuma resposta. Meu corpo inteiro tremia. Cada parte de mim sabia onde eu estava. Eu estava no inferno. Eu não queria acreditar, mas tudo ao meu redor gritava essa verdade. Aquele lugar era real, e era muito pior do que qualquer descrição que eu já tivesse ouvido. De repente, uma força invisível me empurrou para frente. Meus pés se moviam sozinhos, como se eu estivesse sendo guiada por algo ou alguém. E então eu vi, diante de mim, um abismo se abria. E lá embaixo, em meio às chamas que subiam como ondas de fogo, eu vi as almas. Eram muitas, homens e mulheres, jovens e velhos, todos presos em um tormento eterno. Alguns tinham correntes presas ao corpo, sendo arrastados por criaturas demoníacas que riam e os torturavam sem piedade. Outros estavam submersos em rios de fogo, gritando, tentando sair, mas sendo puxados de volta por mãos negras que emergiam das profundezas. Meu coração disparou quando percebi que aquelas pessoas estavam ali por causa dos mesmos pecados que eu havia cometido. Eu vi mulheres que usaram seus corpos para seduzir, sendo consumidas por chamas que nunca se apagavam. Vi homens que se entregaram à pornografia e ao adultério, sendo atormentados por demônios horríveis que sussurravam palavras de condenação, zombando deles. Vi pessoas que haviam vivido para os prazeres da carne agora em sofrimento eterno, clamando por uma segunda chance que jamais viria. Eu queria correr.
Queria gritar, mas estava presa ao horror do que via. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto eu me perguntava: meu Deus, por que estou vendo isso? Por que estou aqui? Eu não sabia, mas aquela experiência estava longe de acabar. Algo ainda mais aterrorizante estava prestes a acontecer. Meu corpo estava imóvel, mas minha alma tremia diante do que via. Eu ainda tentava entender o que estava acontecendo quando fui levada para um local ainda mais aterrorizante. Diante de mim, um vale imenso se abriu. E o que eu vi ali foi algo que jamais esquecerei. Era um lugar de dor, desespero e tormento eterno, reservado para aqueles que haviam sido escravizados pelos pecados sexuais. As chamas iluminavam a cena macabra, revelando milhares de pessoas presas por correntes, arrastadas como escravos, consumidas por um desejo que nunca poderia ser satisfeito. O cheiro de enxofre era sufocante, misturado com um odor pútrido de carne queimada e podridão. Os gritos eram ensurdecedores, cada lamento carregado de angústia e sofrimento absoluto. Vi homens e mulheres em agonia, contorcendo-se, agarrando-se a si mesmos, desesperados, como se estivessem tentando satisfazer um desejo insaciável. Mas não havia prazer, apenas dor. Seus olhos estavam tomados por um brilho vazio, um reflexo da luxúria que os condenou. Alguns tentavam tocar uns aos outros, mas assim que se aproximavam, demônios surgiam e os separavam com lanças em chamas, rindo e zombando de seu sofrimento. Outros estavam presos a paredes de pedra ardente, onde serpentes se enroscavam em seus corpos nus, apertando-os com força, enquanto sussurravam mentiras, as mesmas mentiras que haviam os levado até ali. Os demônios caminhavam entre eles, deformados, grotescos, com olhos cheios de malícia. Eles gargalhavam ao ver as almas em tormento, relembrando cada erro, cada queda, cada momento em que essas pessoas ignoraram os avisos de Deus. Você se entregou ao prazer, não foi? Agora, veja onde isso te trouxe. Um deles gritou, puxando com brutalidade a corrente de um homem que chorava desesperado. Você achou que poderia brincar com o pecado e escapar, mas agora pertence a nós para sempre. Havia uma mulher ajoelhada. Suas mãos tentavam cobrir o rosto, mas os demônios arrancavam seus braços para que ela fosse forçada a encarar sua realidade. Você seduziu muitos, fez com que caíssem. Agora seu corpo arde e ninguém pode te salvar. Um dos espíritos malignos sussurrou ao seu ouvido. Eu vi a dor nos olhos dela, uma dor que ia além do físico, um tormento eterno, uma consciência esmagadora de que ela havia sido enganada, usada, destruída. Outros estavam mergulhados em lagos de fogo, tentando sair, mas eram puxados de volta por garras sombrias que não permitiam que se libertassem. Vi casais que viveram em fornicação agora condenados a se repelirem, incapazes de se tocar, sofrendo com uma fome insaciável pelo prazer que os destruiu. Era um ciclo sem fim, um castigo justo para aqueles que passaram a vida alimentando um desejo que nunca se satisfazia. Meu coração se apertou. Eu queria fechar os olhos, queria fugir, queria acreditar que aquilo não era real, mas eu sabia que era. Eu sabia que aquilo era um aviso, uma revelação do que aguardava aqueles que escolhiam os pecados sexuais ao invés da santidade. E então, ouvi uma voz que cortou o caos ao meu redor e fez todo o inferno tremer. Eu estava prestes a entender por que eu estava ali, no meio daquele tormento, entre os gritos das almas condenadas e as gargalhadas demoníacas. Uma voz ecoou, rompendo a escuridão como um trovão. Não era uma voz comum. Era poderosa, imponente, mas ao mesmo tempo carregada de misericórdia. Tudo ao meu redor pareceu tremer. Os demônios recuaram, as sombras estremeceram, e eu senti um calor diferente me envolver. Então, ouvi claramente. Você ainda tem tempo, mas precisa mudar agora. Meu corpo inteiro foi tomado por um impacto que me fez cair de joelhos. O medo que me dominava foi substituído por um peso esmagador de arrependimento. Tudo o que eu havia feito, cada pecado sexual, cada escolha errada, cada momento em que ignorei os avisos de Deus, passaram diante dos meus olhos como um filme. Eu quis gritar, pedir perdão, implorar por mais uma chance. E então, em um piscar de olhos, fui arrancada dali. Minha alma foi lançada de volta, e de repente,
Despertei no meu quarto. Meu corpo tremia, meu coração disparado, o suor frio escorrendo pela minha pele. Eu ainda podia sentir o cheiro de enxofre, o calor daquele lugar terrível. Eu sabia que aquilo não tinha sido um sonho. Era real. E agora, eu precisava decidir o que fazer com essa verdade. Acordei ofegante, o coração disparado, a mente em choque. Meu corpo ainda sentia a sensação de peso, como se algo invisível tentasse me puxar de volta para aquele lugar de tormento. Mas agora eu sabia. O inferno era real. A condenação era real. Os demônios do pecado sexual haviam me escravizado por tanto tempo. E eu permiti. Mas Deus, em sua misericórdia, me deu uma segunda chance. Eu não podia desperdiçá-la. A luta foi intensa. No início, os desejos carnais ainda tentavam me dominar. A tentação vinha forte. As velhas influências ainda estavam lá. Os pensamentos impuros tentavam invadir minha mente. Mas eu já não podia mais ceder. Cada vez que meu corpo pedia por prazer ilícito, eu dobrava os joelhos e clamava. Oração, jejum, busca intensa pela presença de Deus. Eu precisava ser limpa, precisava ser purificada. Era uma guerra espiritual e eu sentia a opressão tentando me puxar de volta. Pesadelos ainda vinham, sombras ainda rondavam, mas agora eu sabia como lutar. Com o tempo, algo começou a mudar. O peso espiritual foi sendo arrancado, a voz do inimigo se tornava mais fraca. O desejo de estar com Deus crescia mais do que qualquer desejo carnal. Minha mente estava sendo renovada. A libertação veio como uma luz rasgando as trevas, e pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Mas eu sabia que a batalha ainda não havia terminado. Algo ainda precisava ser dito, algo que poderia salvar outras vidas que, assim como eu, estavam presas sem perceber. Se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que essa batalha também é sua, eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. Os demônios sexuais querem te manter preso, querem te fazer acreditar que não há saída, que é impossível vencer esse pecado. Mas isso é uma mentira. Deus já te deu uma segunda chance, e a decisão está em suas mãos. Hoje pode ser o dia da sua libertação, mas você precisa agir agora. Se você chegou até aqui, eu quero que você escreva nos comentários: Jesus me liberta do pecado sexual. Essa será a sua declaração de guerra contra as trevas, a sua primeira atitude em busca da sua transformação. E eu estarei lendo cada comentário, orando por você, porque juntos nós vamos vencer essa batalha espiritual. Deixe o seu like se essa mensagem impactou sua vida e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Aqui, nós falamos a verdade que ninguém tem coragem de falar. E agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele eu vou revelar algo ainda mais profundo sobre essa guerra espiritual que acontece ao nosso redor. Não saia sem assistir. Isso pode mudar sua vida para sempre.